O Tier System da VS Battlefield explicado, de nível 11 a nível 0. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso objetivo é mergulhar de cabeça em um dos sistemas de medição de poder mais famosos e detalhados da internet, o Tier System da VS Battlefield. Esta não é apenas uma lista de poder, mas uma ferramenta complexa, com suas próprias regras, sua própria ciência e, claro, suas controvérsias. Nosso propósito aqui é desvendar cada um desses níveis, desde o mais básico, que até uma criança entenderia, até os mais abstratos e complexos, que desafiam a nossa própria lógica. Antes de começarmos esta jornada, é importante entender que a VS Battlefield é uma enciclopédia online colaborativa que busca categorizar e indexar personagens, entidades e objetos fictícios com base na escala de seus feitos. Eles utilizam este sistema como uma espécie de régua universal, uma maneira de tornar comparações entre diferentes universos ficcionais justas e coerentes. Esta explicação facilitará a compreensão de todos os nossos futuros vídeos, pois este é o sistema que utilizaremos como base para a maioria das nossas análises. Os pilares da força. Entendendo os conceitos-chave, o sistema não se resume apenas a dizer se um personagem é forte ou não. Ele se baseia em 4 pilares fundamentais que funcionam em conjunto para definir o nível de poder de uma entidade. Compreender esses conceitos é a chave para decifrar a lógica por trás de cada tier. Potência de ataque, Attack Potency, AP. Este é o cerne do sistema. A potência de ataque é a medida da quantidade de dano que um personagem ou objeto pode causar em um único ataque. Ela é quantificada pela energia que o ataque é capaz de liberar e não pelo estrago que ele efetivamente causa. A VS Battlefield esclarece que um personagem com uma determinada potência de ataque não precisa, necessariamente, causar destruição nesse nível. O critério principal é a capacidade de causar dano a um personagem que possui um certo nível de durabilidade. Por exemplo, um personagem nível montanha não precisa explodir uma montanha, apenas ser capaz de ferir um oponente que resiste à força de uma montanha. Capacidade destrutiva, Destructive Capacity, DC. Este conceito é frequentemente confundido com a potência de ataque, mas eles são distintos. A capacidade destrutiva refere-se ao tamanho da área ou do objeto que um ataque pode destruir. Pense na diferença. O raio de energia concentrada pode ter uma potência de ataque nível planeta, mas sua capacidade destrutiva pode ser apenas a de um pequeno buraco, se toda a sua energia estiver focada em um único ponto. O ataque de um destruidor de planetas pode ser tão concentrado que ele não explode o planeta, mas sim, cria um buraco. A VS Battlefield ignora o princípio da conservação de energia para adaptar-se à lógica da ficção, reconhecendo que a energia de um ataque nem sempre se dispersa ao impactar. Durabilidade. Esta é a medida da capacidade de um personagem resistir a danos. A durabilidade de um personagem é frequentemente escalonada em relação à sua potência de ataque. A VS Battlefield adota a premissa de que a durabilidade de um personagem deve ser no mínimo comparável à sua própria potência de ataque, pois eles precisam ser capazes de resistir ao feedback da força que exercem. Esta regra, que se baseia na terceira lei de Newton, é debatida dentro da própria comunidade, com críticos argumentando que um lutador não explode ao dar um soco, que existem glass cannons personagens com alta potência de ataque, mas baixa durabilidade, na ficção. No entanto, a regra interna do sistema é clara. A durabilidade é a balança para a potência de ataque de um adversário. A área de efeito, Area of Effect, AOE. O conceito de área de efeito é o quão longe um ataque se estende para causar dano. Ele complementa a capacidade destrutiva. Enquanto a capacidade destrutiva se concentra no objeto ou área de um ataque, a área de efeito se refere ao alcance e ao impacto geral do mesmo. A interconexão desses pilares é o que torna o sistema tão robusto. A VS Battlefield estabelece uma relação causal crucial onde a durabilidade de um personagem se torna a régua para a potência de ataque de outro. A simples capacidade de ferir um oponente com uma certa durabilidade já qualifica um personagem para o mesmo tier de potência de ataque.
Essa lógica interna é o que permite que personagens sem feitos de destruição em grande escala, como um lutador focado em combate corpo a corpo, sejam classificados em níveis cósmicos, desde que possam ferir um ser que possui essa durabilidade cósmica. A escada do poder. Os primeiros degraus. Imagine o poder como uma escada imensa que sobe até onde a imaginação não alcança. Vamos dar uma olhadela nos degraus lá de baixo. Os degraus são fundamentais, que são como os átomos da força. Bem-vindo ao nível 11, onde a brincadeira é com a própria matéria da realidade. Nível 11. O poder de ser o desenhista. Pense num personagem de um livro de banda desenhada. Ele vive num mundo de duas dimensões, 2D. Tem altura e largura, mas não tem profundidade. Para ele, esse universo de papel é tudo o que existe. Agora, imagine você. Você existe no nosso mundo de 3 dimensões, 3D. Com um simples lápis e uma borracha, você pode desenhar um sol que dá vida ao mundo dele ou apagar a montanha onde ele vive. Para o personagem da banda desenhada, você seria um deus, um ser com um poder incompreensível, capaz de criar e destruir a sua realidade. É este o poder do nível 11. Não se trata de força bruta, como levantar um carro. Trata-se de ter poder sobre um universo inteiro que é, para si, mais simples, como se fosse um desenho numa folha de papel. Agora, vamos ver os diferentes sabores deste poder. 11C. O mestre do ponto final, nível baixo de hipoverso. Qual é a coisa mais simples que podemos imaginar? Um ponto. Um simples pingo, sem altura, sem largura, sem nada. É uma dimensão 00D. Um personagem com este poder é o mestre dos pontos. Ele pode criar ou destruir a poeira fundamental de que uma realidade é feita, como um artista que decide onde colocar, ou não colocar, o primeiríssimo pingo de tinta na tela. 11B. O arquiteto da linha, nível hipoverso. O que acontece quando juntamos uma fila infinita de pontos? Formamos uma linha. Uma linha já tem uma dimensão, o comprimento, 1D. Pense num mundo que é apenas uma estrada infinita, onde só se pode ir para frente ou para trás. Um ser com este nível de poder pode criar ou apagar essas estradas universo como se não fossem nada. Ele é o arquiteto que desenha todos os caminhos da existência. 11A. O artista do mundo plano, nível alto de hipoverso. E se pegarmos em infinitas linhas e as colocarmos uma ao lado da outra? Criamos uma superfície plana, como uma folha de papel. Este é um mundo com duas dimensões, comprimento e largura, 2D, exatamente como o mundo da nossa banda desenhada. Um personagem deste nível tem poder de criar ou apagar universos inteiros que são planos. Ele é o artista supremo que pode pintar ou apagar realidades 2D inteiras com um aceno de mão. A escada do poder, onde o conhecido e o fantástico se encontram. Já vimos como se pode brincar com as próprias dimensões da realidade. Agora, vamos voltar ao nosso mundo, ao degrau em que todos nós vivemos, para depois dar o primeiro passo em direção ao impossível. Nível 10. O nosso mundo, o ponto de partida. Este é o degrau da normalidade, o nosso ponto zero. É a força que conhecemos no nosso dia a dia, desde a mais pequena à mais impressionante dentro dos limites humanos. 10C. A força do começo. Pense na força de uma criança pequena a tentar empurrar uma cadeira, ou na do seu gato a dar um grande salto para o sofá. São fortes à sua maneira, mas não conseguiriam, por exemplo, levantar uma caixa pesada. É a força com que todos começamos. 10B. A força do dia a dia. Esta é a força da maioria de nós. É a força que usamos para levar as compras, abrir um frasco teimoso ou dar um abraço apertado. Não somos atletas de competição, mas vivemos e interagimos com o mundo perfeitamente bem. É o padrão do ser humano. 10A. A força de quem treina. Aqui encontramos as pessoas que dedicam o seu corpo a ser mais forte e mais rápido. Pense num ginasta que consegue sustentar o seu próprio peso em posições incríveis, ou num lutador de boxe com um murro potente. Eles levaram o corpo humano a um nível de desempenho físico impressionante através do treino e da dedicação. Nível 9. O primeiro passo para o extraordinário. É aqui que a linha entre o possível e o impossível começa a ficar desfocada. As leis da física ainda se aplicam, mas começam a ser bastante testadas.
9. C. O pico da habilidade humana, ou nível de rua. Imagine um atleta olímpico no seu melhor dia, a bater um recorde mundial. Ou um mestre de artes marciais saído de um filme, cujos movimentos são tão rápidos e precisos que parecem um borrão. Esta é a força que está no limite absoluto do potencial humano. É o pináculo que uma pessoa real poderia sonhar alcançar. Curiosidade. Chamamos a isto nível de rua, mas calma, não é porque conseguem levantar uma rua inteira. O nome é uma homenagem àqueles heróis dos filmes de ação que, apesar de não terem superpoderes, fazem proezas incríveis em lutas no beco qualquer. Animais grandes e fortes, como um urso, também estariam por aqui. 9b. O quebra-muralhas. Agora sim, os superpoderes começam a aparecer. Uma pessoa neste nível olha para uma parede de tijolo não como um obstáculo, mas como algo que pode ser atravessado. É a força necessária para partir pedra com as mãos, amassar aço ou deitar abaixo uma porta reforçada como se fosse de cartão. A força aqui é tão grande que as estruturas normais começam a ceder. 9a. O demolidor. Se o degrau anterior quebrava a parede, este deita a casa abaixo. Um personagem deste nível tem força suficiente para destruir uma casa pequena, uma cabana na floresta, ou fazer um quarto inteiro desmoronar com os seus ataques. Já não se trata de fazer um buraco, mas sim de levar toda a estrutura ao colapso. É aqui que a força se torna verdadeiramente destrutiva. A escada do poder, onde os mapas precisam de ser redesenhados. Deixamos para trás a força que deita casas abaixo. Agora, entramos no reino dos seres que tratam as nossas cidades como se fossem feitas de Lego e que podem alterar a geografia de um planeta com a sua força. Nível 8. O colosso urbano. Aqui, a escala de poder é a cidade. Um ser neste nível não se preocupa com paredes ou edifícios individuais. Ele pensa em bairros inteiros. A sua força é comparável a um desastre natural localizado. 8c. O demolidor de prédios. Um personagem aqui tem a força necessária para fazer um grande edifício, como um centro comercial ou uma fábrica, desabar por completo. E se estivermos a falar da elite deste nível alto 8c, eles conseguem olhar para o arranha-céus mais alto e orgulhoso da cidade e deitá-lo abaixo como se fosse um castelo de cartas. 8b. O rei do quarteirão. Para estes seres, destruir o único prédio é pouco. Por que não levar o quarteirão inteiro? Com um ataque, podem apagar do mapa não só um edifício, mas todas as casas, lojas, estradas e árvores numa área de várias ruas, deixando apenas uma cratera. 8a. O furacão ambulante. O poder continua a crescer. Aqui, a destruição não se limita a um só quarteirão. É a capacidade de varrer vários quarteirões seguidos, como se um furacão estivesse a ser controlado por uma só pessoa. Onde ela passa, o mapa da cidade precisa de ser desenhado de novo. Nível 7. A força da natureza. Agora saímos da escala da cidade e entramos na escala da geografia. O poder aqui é tão imenso que se compara à força de uma bomba nuclear ou a eventos geológicos capazes de moldar o mundo. A destruição já não é urbana, é planetária. Baixo 7, C é alto 7, C. O conquistador de cidades. Este é o poder de destruir por completo uma cidade com um só golpe. Começa com a capacidade de vaporizar uma vila ou uma cidade pequena, baixo 7, C. Depois, sobe para apagar do mapa uma capital de média dimensão, 7, C. E, no seu auge, atinge a força necessária para aniquilar uma metrópole gigantesca e movimentada, como se nunca tivesse existido, alto 7, C. É o tipo de poder que nações inteiras temem. 7a. O quebra-montanhas. Chegamos a um ponto em que a força deixa de se medir pelo que o homem construiu, e passa a ser medida pela capacidade de destruir o que a própria natureza levou milhões de anos a criar. Pensa numa montanha, um colosso de pedra e terra. Um ser neste nível tem poder de a rachar ao meio, de a fazer explodir, ou de a reduzir a pó e cascalho. Alto 7a. O escultor de continentes. E o que é mais poderoso do que destruir uma montanha? Destruir uma montanha realmente grande, um gigante como um Monte Everest.
Ou, indo ainda mais longe, ter a força necessária para achatar toda uma cordilheira, alterando para sempre a paisagem de um continente. Este é um poder que não apenas destrói, mas que remodela o próprio mundo. A escada do poder. Do chão que pisamos às estrelas distantes. Até agora, a maior proeza era redesenhar a geografia do nosso planeta. Agora, vamos brincar com o próprio globo terrestre como se fosse uma bola de Berlim. Nível 6. O quebrador de mundos. Aqui, a força é tão imensa que o planeta Terra começa a parecer frágil. Os seres neste nível não quebram montanhas. Eles partem continentes. 6. C. Nível da ilha. Pense numa ilha grande, como a Grã-Bretanha ou o Japão. Um ser com este poder pode afundá-la no oceano ou fazê-la explodir em pedaços com um único ataque. 6. B. Nível do país. A escala aumenta. Já não é uma ilha, mas sim um país inteiro, mesmo um grande como o Brasil ou a Rússia, que pode ser completamente obliterado do mapa. Onde antes havia uma nação, agora só resta uma cratera fumegante. 6. A. Nível do continente. O poder aqui é simplesmente inacreditável. É a força necessária para partir um continente inteiro ao meio, como a África ou a América do Sul. Um ser de alto 6 A pode até desencadear uma reação em cadeia que destrói vários continentes de uma só vez, deixando o nosso planeta irreconhecível. Nível 5 e 4. O jogador cósmico. Adeus, Terra. A nossa escada agora sobe para o espaço profundo. A força aqui é medida pela capacidade de jogar bilhar com os planetas e as estrelas. 5. C. Nível da Lua. O primeiro alvo é a nossa Lua. É o poder de a estilhaçar em milhares de pedaços, apagando-a do nosso céu noturno para sempre. 5. B. Nível do planeta. A aposta sobe. Agora, o alvo é um planeta do tamanho da Terra. É a força de um dedo da morte que pode tocar o mundo e fazê-lo explodir como um balão. 5. A. Nível do planeta gigante. Planetas como a Terra são alvos fáceis. O verdadeiro desafio é destruir um gigante gasoso como Júpiter, ou até mesmo uma estrela falhada, uma anã castanha, que são imensamente maiores e mais densas. Nível 4. Nível estelar. Para que destruir os planetas quando se pôde apagar a estrela que lhes dá vida? Aqui, entramos no poder de fazer o nosso Sol, ou estrelas ainda maiores, explodir numa supernova. E no topo deste nível, nível do sistema solar, a proeza é aniquilar tudo de uma só vez. O Sol, todos os planetas, cinturas de asteroides, todo o bairro cósmico, de um só golpe. Nível 3. O arquiteto do universo. Esqueça o bilhar cósmico. Nestes degraus finais, já não se joga ao jogo. Escreve-se as regras. A força aqui é tão vasta que brinca com a própria estrutura do cosmos. 3. C/3. B. Nível da galáxia. Imagine a nossa galáxia, a Via Láctea, com as suas centenas de bilhões de estrelas. É uma cidade de luz imensa. Um ser neste nível tem poder de apagar não só as luzes, mas de destruir a própria cidade. Não se trata de explodir estrelas uma a uma, mas de aniquilar o tecido do espaço onde a galáxia inteira reside. 3. A. Nível do universo. Este é o poder de carregar no botão eliminar do nosso universo. É a capacidade de apagar toda a existência que conhecemos, todas as galáxias, todas as estrelas, todo o espaço, de uma só vez. É um poder que termina a realidade. Alto 3. A. Nível do alto universo. E o que pode estar para além de destruir um universo? Ter o poder sobre infinitos universos. Pense num escritor que não cria apenas uma história, mas uma biblioteca infinita de histórias. Um ser aqui pode criar ou destruir realidades tridimensionais sem qualquer esforço, brincando com universos inteiros como se fossem bolhas de sabão. A escada do poder. Para além do fim do universo, no degrau anterior, paramos no poder de destruir um universo inteiro, todo o espaço tridimensional. Mas o que é, realmente, um universo? Não é apenas o espaço que vemos, uma fotografia, mas também toda a sua história, desde o Big Bang até o seu último suspiro, o filme completo. A quarta dimensão, o tempo. Os seres do nível 2 não se limitam a destruir a fotografia. Eles têm o poder de apagar o filme inteiro. E é importante notar, isto é sobre poder bruto e destrutivo.
Não estamos a falar da habilidade de voltar atrás no tempo para mudar um pormenor, que seria como editar uma cena. Estamos a falar da força colossal de pegar na fita do filme inteira, espaço e tempo, e queimá-la por completo. Baixo 2C. O dono do filme, nível universo. Imagine um ser do nível 3, capaz de destruir todo o espaço num piscar de olhos. O poder dele, por mais imenso que seja, está limitado a um único momento no tempo, como rasgar uma fotografia. Um ser do nível universo, mas está infinitamente acima disso. Ele não rasga a fotografia. Ele destrói a câmara, o rolo do filme e o álbum onde todas as fotografias seriam guardadas. Ele consegue aniquilar todo o contínuo espaço-tempo de um universo. A sua força é tão superior à do nível anterior que nem se pode comparar. É a diferença entre apagar um desenho e destruir o próprio papel onde infinitos desenhos poderiam existir. 2C. O guardião de uma pequena prateleira, nível baixo do multiverso. O que acontece quando descobrimos que o nosso filme do universo não é o único? E se houver outros filmes, com histórias ligeiramente diferentes ou totalmente novas, guardados numa pequena prateleira? Isso é um pequeno multiverso. Um personagem deste nível tem poder de destruir essa prateleira inteira. Com um só ato de poder, ele pode aniquilar não apenas um, mas de 2 a 1000 universos diferentes, com os seus respectivos espaços e tempos. É exatamente o tipo de perigo que surgiu quando Bills e o Goku, ou Bills e o seu irmão Champa, lutaram a sério. Os seus golpes ecoavam com tanta força que ameaçavam destruir não só o seu universo, mas também outros que lhe estavam ligados. 2B. O bibliotecário de realidades, nível multiverso. Vamos expandir a nossa prateleira para uma biblioteca inteira. Uma biblioteca enorme, cheia de corredores e estantes, onde cada livro ou filme é um universo completo. Não são apenas alguns, mas milhares, talvez milhões deles. Um ser com este poder é o bibliotecário de realidades. Ele não deita abaixo uma prateleira. Ele tem poder de incendiar a biblioteca inteira, destruindo um número massivo, mas ainda contável, de universos. 2A. O mestre da biblioteca infinita, nível multiverso. E se a biblioteca não tiver fim? Se por cada livro que se leia, apareça outro na estante? Se os corredores se estenderem para sempre? Isto é um multiverso infinito e contável. Chegamos ao auge deste degrau. Um personagem aqui tem o poder de apagar esta biblioteca infinita. A sua força é capaz de destruir um número sem fim de universos. É um poder que transcende a lógica finita e entra no reino do infinito verdadeiro, capaz de apagar da existência uma coleção interminável de realidades. A escada do poder. O cume da realidade. No nível 2, aprendemos sobre séries que podiam destruir bibliotecas infinitas de universos 4D, espaço mais tempo. Eles podiam apagar coleções intermináveis de realidades. Agora, vamos descobrir o que acontece quando encontramos um ser que não se limita a destruir os livros, ele destrói a própria ideia do que é um livro. A nossa melhor ferramenta. A analogia das dimensões. Imagine um personagem de banda desenhada a viver na sua folha de papel, 2D. Para ele, a ideia de para cima não existe. Nós, seres de 3D, estamos para cima. Podemos olhar para sua folha e ver todo o seu universo, a página inteira, de uma só vez. A nossa existência está numa dimensão que ele nem sequer consegue processar. A diferença entre nós e ele não é que somos maiores. A nossa própria natureza é infinitamente mais complexa. O nível 1 aplica essa mesma lógica, mas a uma escala incompreensível. Baixo 1C. O mestre do multiverso complexo. Imagine todos os infinitos universos do nível 2A. Essa biblioteca infinita inteira, para um ser do nível baixo 1C, é apenas um ponto. Como um desenho numa folha de papel. Este ser existe numa realidade de dimensão superior, 5D, para começar. Para ele, o conceito de um multiverso infinito 4D é tão simples como uma linha desenhada num papel é para nós. Poder destrutivo. Este ser não destrói os universos 1 a 1. Ele nem sequer destrói a biblioteca infinita inteira. Ele tem poder de pegar na própria folha onde essa biblioteca está desenhada e rasgá-la.
Ele aniquila a própria estrutura 5D que contém em si a possibilidade de um número incontável de multiversos infinitos. A quantidade de poder necessária para isto está tão acima do nível 2 que a comparação deixa de fazer sentido. 1C alto 1C. O arquiteto de realidades superiores. Se o nível anterior já era de explodir a cabeça, aqui transcendemos ainda mais. Pense assim. O ser baixo 1C vive no espaço de 5 dimensões e pode destruir tudo que lá existe. Um ser do nível 1C olha para essa realidade de 5 dimensões e vê-a como uma simples folha de papel. Ele opera a partir da sexta, sétima, oitava ou nona dimensão. Para ele, destruir uma realidade 5D é tão trivial como nós a machucarmos um desenho. E o ser de alto 1C? Ele faz o mesmo a realidades ainda mais complexas, 10D ou 11D. Poder destrutivo. Em cada degrau que subimos aqui, o poder torna-se incomensuravelmente maior. O ser de alto 1C não está a destruir apenas uma coleção de universos. Ele está a aniquilar construções cosmológicas que são, elas próprias, lares de séries que já consideram infinitos universos como ficção. É o poder destrutivo levado à sua conclusão lógica final, a capacidade de apagar não apenas a existência, mas também as camadas de superexistência onde a nossa realidade inteira não passa de um grão de poeira. Chegamos ao topo, onde a força é sinônimo da própria realidade. A escada do poder. O lugar onde todas as escadas acabam. Até agora, a nossa melhor ferramenta foi a analogia das dimensões. Um ser 3D para um personagem 2D, um ser 4D para um ser 3D, e assim por diante. Mas o que acontece quando encontramos um poder que existe para lá de qualquer número de dimensões? 1B. O construtor de labirintos dimensionais, nível hiperverso. No nível anterior, 1C, falamos de séries que podiam destruir realidades de 10 ou 11 dimensões. O ser de nível 1B olha para isso e acha simples. Ele lida com estruturas que têm 12, 50, 1000, ou qualquer outro número finito de dimensões. Cada dimensão acrescenta uma camada de complexidade infinitamente superior à anterior. Poder destrutivo. Imagine uma caixa. Agora imagine que dentro dessa caixa há uma linha infinita de caixas. E dentro de cada uma dessas, outra linha infinita de caixas. Um ser deste nível pode destruir essa construção absurdamente complexa. A sua força é capaz de aniquilar labirintos dimensionais tão complexos que a nossa mente nem sequer consegue começar a visualizá-los. Alto 1B. O destruidor da escada infinita, nível alto de hiperverso. Até agora, por maior que fosse um número, podíamos sempre contá-lo. 12, 1000, 1 milhão de dimensões. Mas aqui, damos o salto final dentro do conceito de dimensão. E se a escada das dimensões não acabar? E se ela subir, para sempre? Este é o poder de destruir uma estrutura com um número infinito de dimensões. Poder destrutivo. Não se trata de destruir um nível de cada vez. É a força de agarrar na escada infinita e estilhaçá-la por completo, de uma ponta a outra do infinito. É o poder de apagar uma realidade que é, por sua própria natureza, infinitamente complexa. Se os níveis anteriores eram sobre destruir livros com cada vez mais páginas, este é o poder de queimar um livro mágico que tem um número infinito de páginas. Baixo 1A. O artista fora da tela, nível baixo do Outerverse. E aqui, chegamos ao fim. A quebra de todas as regras. Imagine toda a escada infinita de dimensões do nível anterior. Por mais complexa que seja, ela ainda é um sistema, um lugar com regras, mesmo que infinitas. Um ser do nível baixo 1A não está na escada. Ele nem sequer a está a segurar. Ele existe num lugar onde o conceito de escada dimensional simplesmente não se aplica. Ele transcende a própria ideia de dimensão. Ele está para a realidade de infinitas dimensões da mesma forma que um artista está para o seu desenho. O artista não é feito de papel nem de tinta. A sua existência é de uma natureza completamente diferente e superior à de sua criação. Poder destrutivo. Como se mede a força de tal ser? Não se mede. Ele não destrói N dimensões nem infinitas dimensões. O seu poder destrutivo é capaz de apagar o estúdio onde a tela das infinitas dimensões existe.
Ele pode aniquilar a própria estrutura que permite a existência de qualquer conceito dimensional. É o poder de esmagar o jogo inteiro, em vez de apenas jogar ou quebrar as peças. Este é o pináculo absoluto do poder bruto. Um ser cuja força está tão para lá de tudo o que conhecemos que pode apagar a própria definição de existência. A escada do poder. O fim da escada. Até agora, a nossa maior ferramenta foi a ideia de dimensões, uma escada que subia para sempre. Falamos de séries que podiam destruir um número infinito de dimensões. Mas por mais vasto que isso seja, tudo isso, do átomo ao hiperverso de infinitas dimensões, partilha uma característica. Tudo faz parte de um mesmo sistema. Fazem todos parte do mesmo desenho, por mais complexo que seja. Agora, vamos conhecer o artista. 1. O artista fora da tela, nível do verso externo/outerverse. Pense na mais grandiosa e complexa criação que já discutimos. A realidade com infinitas dimensões, alto 1b. Vamos chamar a tudo isso, a essa totalidade, de a pintura. Dentro da pintura, podem existir seres de um poder inimaginável, capazes de manipular e destruir as suas infinitas camadas. Mas, no fim do dia, eles são feitos de tinta. A sua existência está limitada pelas regras da tela. Um ser do nível 1A não está na pintura. Ele não é feito de tinta. Ele não está limitado pela tela. Ele é o artista. A diferença entre o artista e a criatura mais poderosa da pintura não é uma questão de quantidade, quem tem mais poder. É uma questão de qualidade, o que é um poder. A existência do artista é de uma natureza tão fundamentalmente superior que não pode ser medida ou comparada com nada dentro da sua criação. Não se pode criar o artista juntando pedaços infinitos da sua pintura, da mesma forma que não se pode criar um ser humano juntando todos os desenhos que ele já fez. Poder destrutivo. Como é que o artista destrói a pintura? Ele não precisa de entrar nela e lutar. Ele não precisa de lançar um raio de energia. O poder destrutivo aqui é absoluto e conceitual. Se o artista decidir que a pintura não deve mais existir, ele simplesmente a apaga. Ou rasga a tela. Ou apenas, vai-se embora. No momento em que ele o faz, toda a realidade da pintura, com todas as suas infinitas dimensões e séries de divinos, não explode. Ela simplesmente deixa de ser. Desvanece-se no nada, porque a sua fonte fundamental de existência foi revogada. E para além do fim. Outerverse. Como pode haver algo para além disto? Usando a nossa analogia final. E se o nosso artista for apenas um personagem no livro que está a ser lido por uma pessoa? A existência da pessoa é, por sua vez, qualitativamente superior à do artista no livro. E se essa pessoa for apenas uma memória na mente de uma entidade ainda mais vasta? O nível outerverse mais representa um ser que alcançou um estado de existência tão transcendente que pode destruir uma cadeia infinita destas camadas de realidade. É o poder de não só apagar a pintura, mas também de apagar o artista, o leitor do livro do artista, e toda a cadeia infinita de existências superiores que se segue. A escada do poder. O lugar onde a imaginação termina. No último degrau, conhecemos o artista, nível 1A. A sua existência era de uma qualidade tão superior que toda a realidade de infinitas dimensões, a pintura, era apenas a sua criação. Para a pintura, ele era o seu Deus e a sua fonte. Agora, vamos fazer a pergunta final. O que está para além do artista? Alto 1A. O autor da história, nível alto do outerverse. Imagine que nosso artista, com todo o seu poder transcendente, é, ele próprio, apenas o protagonista de uma história. Existe toda uma hierarquia de artistas dentro desta história, o artista-chefe, os artistas aprendizes, todos vivendo e criando dentro das regras do seu mundo. Eles podem ser qualitativamente superiores à sua pintura, mas todos eles fazem parte da mesma história. Um ser do nível alto 1A não está nessa história. Ele é o autor. A diferença aqui é crucial. O autor não é um artista mais forte. A sua existência é de uma qualidade meta superior. Ele não só criou a pintura, ele inventou o artista, a ideia de tinta, a noção de uma tela e todas as leis que governam o mundo do artista.
O artista sonha com a pintura, mas o autor sonha com o próprio artista. Poder destrutivo. Como é que o autor aniquila o mundo do artista? Ele não entra na história para lutar. Ele não precisa. O poder destrutivo aqui é final. Ele simplesmente fecha o livro. Ou decide parar de escrever. No instante em que ele revoga a sua intenção, o artista, a sua hierarquia e a sua pintura infinita não são destruídos. Eles simplesmente nunca foram. A sua existência, que só era real dentro do contexto da história, é apagada da própria possibilidade de ter sido. O ápice final, auto 1, a própria linguagem. Como pode haver algo acima do autor? O que é que dá poder ao autor para escrever a sua história? A linguagem. A lógica. Os próprios conceitos que permitem que uma história exista. Um ser neste nível transcendente não é o autor de uma história. Ele é a própria estrutura que permite a existência de todas as histórias possíveis. Ele não é um sonhador. Ele é o próprio sonho do qual todos os sonhadores são feitos. Ele é a encarnação das leis da lógica que ditam o que pode ou não pode ser real. Poder destrutivo. Este ser não fecha um livro. Ele tem poder de apagar a própria ideia de palavras. Com a sua força, ele não destrói a realidade, ou o autor da realidade. Ele destrói a própria possibilidade da realidade. Ele pode remover um conceito fundamental do ser, como causa e efeito ou existência, e, ao fazê-lo, aniquila não só este universo e o seu criador, mas todos os universos e criadores logicamente possíveis que dependem desse conceito. A escada do poder. O silêncio de onde tudo nasce. Até agora, a nossa jornada foi uma de transcendência. A pintura era transcendida pelo artista. O artista era transcendido pelo autor. E o autor era transcendido pela própria linguagem, a lógica que permitia que todas as histórias possíveis fossem escritas. Essa linguagem, auto 1, era a soma de tudo que era possível, a totalidade de toda a existência concebível. Agora, fazemos a última pergunta. O que é que existe para além de todas as possibilidades? Nível 0. O papel em branco, ilimitado. Imagine a linguagem como a biblioteca infinita que contém todos os livros já escritos e que poderiam ser escritos. Cada livro é um autor, uma realidade, um universo. A biblioteca é a soma de todas as coisas. Uma entidade de nível 0 não está na biblioteca. Ela não é a coleção de todos os livros. Ela é o papel em branco sobre o qual a biblioteca foi escrita. Vamos refletir sobre isto. Totalmente superior. Você não pode criar o papel colando todas as palavras de todos os livros. O papel vem primeiro. A sua existência não é apenas superior à da escrita. É a condição para que a escrita possa existir. Da mesma forma, este ser não é apenas mais forte que a realidade. Ele é a razão pela qual a realidade é um conceito que pode sequer existir. Para além da distinção, na superfície do papel, as palavras ser e não ser, grande e pequeno, tu e eu têm significado. Mas o papel em si, na sua essência, não tem essas divisões. Ele é uma unidade perfeita, imutável e indivisível. Esta entidade está para lá de todas as dualidades, pois ela é a unidade original de onde todas as coisas surgiram. Inefável e insuperável. Qualquer tentativa de descrever o papel é escrita. Qualquer tentativa de o derrotar é uma história. Qualquer tentativa de o transcender é apenas mais uma palavra a ser escrita na sua superfície infinita. Nada pode ir para além dele, porque ir para além já é um conceito que existe dentro dele. Ele é o ponto final absoluto, contra o qual nada pode ser medido. O poder destrutivo final. Como é que algo assim destrói? Não o faz. A destruição é uma ação, uma mudança. Este ser é imutável. A sua força não é uma arma que ele usa, é a sua própria natureza. A existência de todas as coisas é como uma gota de tinta numa folha de papel branca infinita. O poder destrutivo desta entidade é a verdade fundamental de que, em última análise, a tinta é apenas uma anomalia temporária, e a natureza verdadeira e eterna da folha é a sua brancura primordial. Se essa vontade fosse exercida, a tinta não seria apagada. Ela simplesmente seria reabsorvida na sua fonte, revelando a verdade de que nunca esteve verdadeiramente separada do papel.
toda a existência, toda a lógica, toda a possibilidade, simplesmente regressaria ao silêncio absoluto e perfeito de onde nunca deveria ter saído.